tarde, dona Regina. Nós convidamos a senhora a se dirigir a essa casa, porque existe aqui uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, onde a gente está apurando a falta de médico, o fechamento das unidades de pronto atendimento, as UPAs, Cidade Iraci e Santa Felícia, e também a reabertura de uma UPA sem médico. Inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse seu nome completo e a função que a senhora exerce na Secretaria de Saúde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Regina Célia Correia de Queiroz. Eu trabalho na enfermagem como auxiliar de enfermagem. O presidente dessa CPI, Lucão Fernandes, deu início explicando o objeto desta comissão e pediu a depoente para que dissesse nome completo, bem como função que ocupa. A depoente apresentou-se com o nome Regina Célia Queiroz, é isso? Correia de Queiroz. Regina Célia Correia de Queiroz. Auxiliar de enfermagem. E exerce a função de auxiliar de enfermagem. A senhora, vamos procurar ser breve, estenda quando a senhora achar necessário. Nesses longos anos de serviço prestado na saúde pública de São Carlos, a senhora já viu alguma vez uma unidade ser fechada por falta de médico? Não, nenhuma vez. A depoente foi questionada pelo presidente da comissão se durante o período em que atuou como auxiliar de enfermagem no município de São Carlos, presenciou o fechamento de UPA por falta de médicos. A depoente informou nunca ter presenciado tal fato. Como que a senhora ficou sabendo do fechamento da UPA do Santa Felícia? Houve um comunicado por escrito da chefia imediata? Ou a chefia imediata foi até vocês para comunicar o fechamento e fazer alguma orientação para vocês? Eu estava de plantão no dia 23 de janeiro, quando às 17 horas, a Dani Robles, a enfermeira da Vila Prado, ligou para a enfermeira imediata minha, a Juliana, dizendo que às 19 horas que era para fechar as portas, que não ia ter mais atendimento. Depois ela ligou às 18h40 para outra enfermeira da noite, a Lucinéia Casonato, falando a mesma coisa, que era para fechar as portas às 19 horas. Foi comunicação por telefone, nada mais ficamos sabendo no momento. A senhora foi informada por quem? Quem era a enfermeira? A Dani Robles, ela estava na Vila Prado. Tudo bem, essa enfermeira da Vila Prado que informou vocês? Informou a minha chefe, a Juliana, na época, que era enfermeira. Tá. Às 17 horas. E quem informou a Juliana? A Dani Robles, a Daniela Robles, da enfermeira. A Daniela Robles. É. O presidente dessa comissão questionou a depoente sobre quem lhe teria informado sobre o fechamento da UPA do Santa Felícia no dia 23 de janeiro de 2017. A depoente informou ter sido informada
por sua chefe, a enfermeira Juliana, e que Juliana teria sido informada pela enfermeira da UPA da Vila Prado, a senhora Daniela Robles, a informação foi no sentido de que às 19 horas fosse fechado as portas daquela unidade, posto que o atendimento ali ficaria suspenso. A senhora foi informada para fechar e permanecer no local ou fechar e se dirigir à Vila Prado? Ela passou para a enfermeira Lucinéia Casonato, que é a enfermeira da noite, que era para fechar o local, e junto com a equipe dela para ir para a UPA Vila Prado. Tá. Onde parou? E que a equipe de enfermagem fosse para a UPA da Vila Prado. Ponto. A senhora foi para a UPA, a senhora começou a trabalhar na UPA da Vila Prado, então desde o dia 23 de janeiro de 2017? Não, eu estava da Vila Prado. Isso. No meu plantão foi a partir do dia 25. Porque o meu plantão foi dia 23, aí depois eu voltei a trabalhar, mas já voltei na Vila Prado dia 25. Tá. A depoente informou também que passou a trabalhar na UPA da Vila Prado após o dia 25 de janeiro de 2017. Então, Regina, me parece que no meados do dia 21, dia 22, não me recordo, houve uma reunião no gabinete do senhor prefeito com os servidores da UPA de Santa Felícia. A senhora participou dessa conversa? Sim, foi no dia 21 de março. A senhora sabe qual foi o motivo? Sim. Qual foi o motivo? Nós, os funcionários da UPA Santa Felícias, nós fomos conversar com ele e pedir para que reabrisse o porquê, qualquer motivo. E foi onde que ele, com nossa surpresa, disse que os funcionários que quisemos fechar a UPA, através do secretário de saúde que informou isso para ele. Ele não sabia. Tanto é que ele mandou a gente no dia seguinte abrir a UPA Santa Felícia. Nós ficamos 2 dias limpando, repondo todos os materiais, enquanto outras pessoas ficou julgando nós, xingando-nos de vagabundos e tudo mais. Tornasse. A depoente foi questionada pelo presidente da comissão se participou de reunião no gabinete do prefeito municipal no mês de março de 2017. A depoente informou ter participado de reunião com o prefeito municipal e outros servidores. Estava o secretário, o Caco e mais o diretor na época, que era o doutor Eduardo. E mais o sindicato também. Tá. Outros servidores também, e também o secretário municipal
de saúde, diretor de gestão, cuidado hospitalar, gestão hospitalar, né? Gestão hospitalar, diretor de gestão hospitalar e o Sindispan no dia 21 de março de 2017 para tratar da possível reabertura da UPA do Santa Felícia. Quem teve a iniciativa? Foram os servidores, foi o sindicato, foi o prefeito? A iniciativa de Não, marcar... Quem teve a iniciativa de marcar a reunião? O sindicato. Tá. A iniciativa da referida reunião foi do Sindispan. Ponto. A depoente informou ter ficado surpresa com a manifestação do prefeito em dizer que não sabia que a UPA teria sido fechada por falta de médicos. E que para ele, a medida de ter fechado a UPA teria partido dos próprios funcionários. Ponto. Informou também que junto com outros servidores... Qual foi o dia que vocês começaram a mexer? No dia seguinte, dia 22 de março. Que no dia seguinte ao da reunião, vírgula, ou seja, que juntamente com outros servidores, vírgula, um dia após a referida reunião, passaram a repor os materiais e preparar aquela unidade para a almejada reabertura. E aí o que aconteceu? Vocês fizeram, Foi feito durante 2 dias, 4 plantões, nós limpamos, repusemos tudo, deixou tudo em ordem para que no dia 24 fosse reaberta. Onde parou? Reabertura que se daria no dia 24 de março. E aí, quando vocês ficaram sabendo que vocês foram ofendidas por alguém? Nós fomos. Pela doutora Andréa Kogo e mais outras pessoas que ficaram nos áudios falando que os bandos de vagabundos estavam lá sem fazer nada e que podia ir trabalhar na UPA Vila Prado. Tudo bem. Eu vou mencionar. No dia 24 era para fazer a abertura, mas por que não aconteceu? Vocês foram informados por quem que não iria... Nesse meio tempo que toda a equipe da enfermagem da limpeza, nós estávamos fazendo nossa parte, tinha um pessoal de auxiliar administrativo, a enfermeira, a Regiane e mais a enfermeira Juliana fazendo todas as escalas prontas, já estavam prontas a escala médica, tudo. E tinha médico para reabrir? Tinha. A semana inteira? Tinha. Inclusive finais de semana? Tinha. Tá. A depoente informou ainda que durante o período em que trabalharam na reposição de estoques e limpeza da UPA, os servidores do setor administrativo
juntamente com a enfermeira Juliana, fizeram escala médica que daria condições para a reabertura, da UPA do Santa Felícia, pois na referida escala havia médicos tanto para os dias de semana quanto para os finais de semana. Todos os turnos, inclusive à noite? Todos. Seja no período diurno ou noturno, seja no período ou noturno. Ponto. Ressaltou a depoente que os funcionários que tomaram tal medida em se esforçar para que fosse reaberta a UPA do Santa Felícia, foram hostilizados entre outras pessoas pela médica Andréa Cogo, dizendo que tais funcionários eram vagabundos, pois poderiam estar trabalhando na UPA da Vila Prado. Ponto. Informou que teve conhecimento de tais ofensas por meio de áudios. O senhor ouviu esses áudios? Esses áudios foram postados em grupos? Foram postados em grupos, áudios. Teve acesso a tais, o conteúdo de tais ofensas por meio de áudios que foram enviados para grupos de WhatsApp. Foi pelo WhatsApp? Eu acredito que sim, porque eu não tenho esses grupos assim, mas as pessoas têm gravados. E a senhora, e alguém ainda possui esses áudios, se a gente precisar? Tem. Tá. As pessoas que têm, acredito que sim. Tá. A depoente informou que irá tentar enviar tais áudios a essa comissão, posto que não os possui. Apesar que todos esses áudios, essas gravações, essas coisas, o sindicato, eles têm tudo com eles, foram enviados para eles. O sindicato tem. Posto que não os possui, mas buscará com quem de fato os detém para enviar a essa comissão. Ressaltou, no entanto, que o Sindispan possui na íntegra todos estes áudios. Está sendo apurado alguma responsabilidade por assédio moral? O Sindispan está apurando essa responsabilidade por parte dessa médica ou de outras pessoas? Ou a senhora não sabe? Essa parte eu não sei te falar, não. Tá bom. Regina, o senhor Eduardo, quando esteve aqui prestando seu depoimento, nós questionamos quem que tinha dado a ordem para o fechamento da UPA do Santa Felícia. E ele deixou aqui bem claro que a ordem quem deu foi o secretário de Saúde. E nessa reunião que a senhora está falando, que vocês estiveram lá com o prefeito municipal, onde ele também estava, junto com o secretário, e quando o prefeito falou que foi vocês que fecharam essa unidade, nenhum dos dois se manifestou falando para o prefeito que a ordem tinha vindo do secretário. O Eduardo não tentou defender vocês como o seu superior, falando que a ordem tinha sido iniciada do secretário de Saúde?
Quando o prefeito cobrou isso tanto do secretário como do diretor, os dois abaixaram a cabeça e não falaram nada. O presidente da comissão questionou a depoente sobre qual teria sido a postura do secretário municipal de saúde, bem como do diretor de gestão hospitalar, senhor Eduardo, frente à acusação do prefeito municipal na reunião do dia 21 de março de 2017, de que 21 de março de 2017, de que a iniciativa de fechar a UPA do Santa Felícia partiu dos funcionários a depoente informou que, acerca dessas palavras proferidas pelo prefeito, o referido diretor e secretário de saúde não se manifestaram, mas ficaram calados apenas, abaixando a cabeça, sem esboçar qualquer defesa dos funcionários. Ponto. Regina, com a junção de todos os servidores da UPA 24 horas Vila Prado, a senhora observou um excesso de funcionários? Sim, claro. São 3 UPAs, nenhuma só. A depoente foi questionada pelo membro dessa comissão, vereador Luiz Henrique Kiki, se a mesma observou excesso de pessoal na UPA da Vila Prado. A mesma informou que, de fato, há excesso de funcionários naquela unidade de saúde, posto que ali estão concentrados funcionários de 3 UPAs. Ponto. Regina, qual a média de profissionais médicos que a senhora tem observado em seus plantões na UPA 24 horas Vila Prado, com o fechamento das outras UPAs 24 horas? No meu plantão? Sim. A média de quantos médicos tem por plantão? Isso. Tem média de 5 a 7 médicos. E todos os médicos trabalham ao mesmo tempo? Não. Mesmo porque não tem sala suficiente. Ia perguntar na sequência, mas e esses médicos que não têm sala suficiente para atendimento ficam? Eles fazem revezamento. Eles ficam no descanso, ficam na cozinha, ficam lá no sofá. Cada 3 horas eles vão revezando. Tá. Uma média de 5 a 7 por plantão, é o que você tem observado? Sim. Tá, ok. A depoente foi questionada pelo vereador Luiz Henrique Kiki sobre o número de médicos, em média, que trabalham em seu plantão. A depoente informou que o número varia de 5 a 7 médicos. Informou também que não há salas suficientes naquela UPA para que os 7 médicos ou 5 médicos atuem
no mesmo tempo. E que, em virtude disso, os médicos revezam o atendimento. E aqueles ficam, ora, na sala de descanso, ora, na cozinha, ora, no sofá. Ponto. Quantos consultórios existem na UPA Vila Prado? Consultórios são 3. A depoente informou também que na UPA da Vila Prado existem 3 consultórios. Regina, a senhora já viu algum profissional médico indo realizar esse descanso fora da unidade e demorando para retornar ao local de serviço? Tem alguns que dão uma saída assim, mas dentro do seu revezamento, que não compromete muito assim de atrapalhar ou de ficar ausente sem algum outro. A maioria fica dentro da unidade. Mas a senhora já viu alguns médicos se ausentando da unidade por tempo prolongado? Já. O vereador Luiz Henrique questionou a depoente se esta já teria presenciado médicos estarem gozando de seu período de descanso fora da unidade. O depoente informou que a maioria dos médicos utilizam do referido descanso dentro da unidade. Todavia, há alguns médicos que se ausentam por períodos não muito longos durante o seu período de descanso. Sim, perfeito. Regina, de que modo podemos verificar, comprovar que os profissionais médicos realizam os atendimentos? Como provar? Qual o instrumento que nós temos que comprove os atendimentos que foram feitos durante o plantão de cada médico? Pelas fichas dos pacientes. FA. O vereador Luiz Henrique questionou a depoente sobre de qual forma poderia-se aferir o atendimento diário dos médicos nas unidades. A depoente informou que tal aferição pode ser realizada por meio das fichas de atendimento. Ponto. Regina, a senhora acha que daria para reabrir outra UPA 24 horas com a quantidade existente de servidores na UPA Vila Prado? Em relação a funcionários médicos, ou todos? O necessário para se abrir uma UPA? Sim, daria. Com toda certeza. A depoente foi questionada pelo vereador Luiz Henrique sobre a possibilidade de reabertura de pelo menos uma UPA com base no número de médicos hoje alocados na UPA da Vila Prado. A depoente informou que seria possível pelo menos a reabertura de pelo menos uma UPA com certeza. Ponto. Regina, sabe me dizer quem é o RT
médico responsável, credenciado no CRIMESP, com inscrição que responde pela UPA Vila Prado? Saberia me dizer? O responsável técnico, médico? Eu acho que não tem, não sei te dar essa resposta, não. Tá. E o responsável técnico de enfermagem, aí credenciado no COREM, na UPA Santa Felícia? A enfermeira Fabiana, Tá, ok. da Vila Prado. Hoje? Santa Felícia? Quem era naquela época? Até dezembro era a Daniela Robles. A depoente foi questionada pelo vereador Luiz Henrique sobre quem seria o médico responsável, o médico responsável técnico da UPA da Vila Prado. Ele perguntou os dois. Médico Vila Prado e enfermeiro Santa Felícia. Da Vila Prado. Da Vila Prado. A depoente informou não ter conhecimento de que haja médico responsável pela UPA da Vila Prado. Do Santa Felícia, a senhora tem conhecimento de que houve, no período em que esteve aberta, algum médico responsável técnico? Nos últimos meses, a doutora Juliane. Tá. Informou que na UPA do Santa Felícia, nos últimos meses em que aquela unidade ficou aberta, a responsável técnica era a médica Juliana Giuliani. Ponto. Juliana Giuliani. Espera só um pouquinho. Nos últimos meses, não. Foi no período da diretora da Regiane. Nessa época da diretora da Regiane. Mas não foi os últimos meses? Não, não foram. Tá. Então, ao invés de ir nos últimos meses, você coloca o seguinte, que no período em que a diretora... Regiane... No período em que a diretora do quê? Hospitalar. A diretora hospitalar foi a senhora Regiane, a médica responsável pela UPA do Santa Felícia era a senhora, a doutora, ou a médica Juliana Giuliani. Ponto. E depois das outras, eu não sei quem eram os médicos, não. Após isso, não sabe dizer quem era ou se teria algum médico responsável. Com relação ao enfermeiro responsável pela UPA do Santa Felícia, informou que era a senhora Daniela Robles. Na Vila Prado, a senhora sabe se tem uma enfermeira responsável? Hoje? Uma enfermeira. Hoje tem a enfermeira Fabiana. Fabiana o quê? O sobrenome dela eu não sei. Que na UPA da Vila Prado, a enfermeira responsável técnica é a senhora Fabiana. Ponto. Regina, uma última questão, fique à vontade para responder, caso queira. Como a senhora resume a gestão atual do nosso secretário de saúde, diretor e supervisor? Olha, nesses 24 anos e 5 meses que eu estou na saúde, eu nunca vi uma coisa dessa. Por mais as dificuldades que passamos nas outras gestões, nunca fecharam nada. Nunca deixamos de entender, nunca foi fechado. Passamos dificuldades? Passamos.
Mas hoje só vejo fechamentos. A depoente foi convidada pelo vereador Luiz Henrique a dizer aquilo foi convidada pelo vereador Luiz Henrique a se manifestar sobre a atual administração da saúde de São Carlos. A mesma informou 24 anos? Tem 5 meses. Que nos 24 anos e 5 meses que exerce a profissão de auxiliar de enfermagem em São Carlos? Sim, na Prefeitura Municipal de São Carlos. Na Prefeitura Municipal de São Carlos, jamais viu tamanho caos na saúde. E que nunca viu o fechamento de unidades como agora. Nem no Araci, que eu trabalhei 14 anos. Vírgula, nem mesmo no Cidade de Iraci, que trabalhou por 14 anos. Ponto. Relatou que houveram dificuldades em outras administrações, mas que jamais foi fechado qualquer unidade de saúde e que os atendimentos sempre foram mantidos, inclusive no Cidade de Iraci. Ponto. Dona Regina, a senhora tem conhecimento, ouviu falar nessa administração ou anteriores de tentativa de implantar o S no nosso sistema? A senhora acha que houve uma tentativa de enfraquecimento do sistema para implantar uma OS? Eu ouvi só nessa gestão. Não. Sim, fizeram de tudo. Inclusive a doutora Andréia Coco é a que mais agitou para que tudo acontecesse isso, para eles poderem implantarem, inclusive a OS dela. Ela tem uma OS, é isso? Tem. Tá. Ela tumultuou todos os lados e todos os sentidos, todos. Tá. A depoente foi questionada pelo presidente dessa comissão se houve tentativa de implantação de organizações sociais em outras gestões, ou se foi somente nessa gestão. Inclusive, se percebeu a atuação dos próprios gestores de enfraquecer o sistema de saúde, precarizando o serviço e fechando unidades, a fim de que fosse estabelecido o sistema de OS, a implantação de OS na cidade. A depoente informou que nunca houve tal intenção de implantar OS em outras administrações que trabalhou. Que tal intenção só foi percebida na atual administração. Ponto. Que percebeu, de fato, certa atuação
de gestores e médicos, vírgula, em especial da médica Andréa Kogo, que participa de OS, em enfraquecer o sistema, vírgula, precarizar o serviço, a fim de implantar OS na saúde de São Carlos. Ressaltou que a médica Andréa Kogo foi uma das pessoas que mais tumultuaram o sistema e buscou que fosse implantada OS na cidade. Inclusive tem mensagem dela pedindo, implorando para os colegas dela não assumirem a escala médica do UPA Santa Felícia para não abrir. A depoente informou também que existem mensagens arquivadas que foram enviadas via WhatsApp pela médica Andréa Kogo, pedindo que outros médicos não fossem trabalhar na UPA do Santa Felícia, até implorando para que... Qual que era a intenção, na realidade? A intenção a senhora não sabe, né? A senhora sabe que ela mandou... A intenção que não era para abrir a UPA Santa Felícia, que ela queria pôr a OS dela. Tá. E implorando para que tais profissionais não fossem trabalhar e, consequentemente, aquela UPA permanecesse fechada, a fim de implantar na cidade a OS da senhora Andréa Kogo. Ponto. A senhora é auxiliar de enfermagem, né? Sim. Tá. Numa condição de estar sem médicos, uma pessoa chega numa determinada unidade, a senhora está na UPA e não tem nenhum médico lá, mas tem enfermeiro e auxiliar de enfermagem. Vocês são capacitados e até é permitido que vocês façam primeiros socorros, que vocês atendam, inclusive que vocês digam se a pessoa está viva ou está morta? Vocês têm essa prerrogativa de acordo com o Corém? De dizer que está viva ou morta, não. Mas temos o protocolo e temos o apoio do médico que está de plantão no SAMU. Se for o caso, ele vai passando para a enfermeira-chefe e ela vai coordenando a equipe. Até que chegue o SAMU, a USA, no local. Questionado pelo relator da comissão sobre a prerrogativa de enfermeiro e auxiliar de enfermagem em prestar socorros ou em prestar socorro a paciente em estado grave na unidade, na UPA, em caso de ausência de médicos, inclusive se é prerrogativa desses profissionais informar o óbito, a depoente informou que faz parte do protocolo dar os primeiros socorros. Inclusive, tal atendimento emergencial pode ocorrer
com apoio de médico. É a enfermeira-chefe que fica comandando a equipe com o apoio do médico que está de plantão no SAMU. Com o Que ele médico, vai passando para ela as coordenadas que tem que fazer até que a USA chega no local para transferir o paciente. apoio do médico do SAMU, via telefone. Sim. Ponto. Durante o período que a senhora está trabalhando agora na Vila Prado, a senhora presenciou a visita de alguma OS naquela unidade? Ou a senhora presenciou a visita de algum representante de OS na UPA do Santa Felícia? Não, eu não vi. Questionado pelo relator dessa CPI, se a depoente teria presenciado a visita de representantes de OS na UPA da Vila Prado ou na UPA do Santa Felícia, a depoente informou não ter presenciado tal fato. Vocês querem fazer perguntas? Não, né? A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa ao depoimento da senhora? A senhora quer falar alguma coisa? Alguma coisa que não foi perguntado que a senhora gostaria de dizer? Não. Então, eu gostaria de, em nome do presidente da comissão e todos os membros, agradecer a presença da senhora, dizer que foi muito produtiva e muito proveitosa as informações que a senhora nos trouxe e agradecer por estar aqui até essas horas à disposição para contribuir e colaborar com as investigações. Eu desejo à senhora uma boa tarde e gostaria que a senhora só ficasse até a leitura e posterior assinatura da ata dessa reunião. Tudo bem. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição se precisar novamente. Obrigada. Muito obrigado. Eu pensei em falar mais coisas, mas eu acho que você é bem conseguida pela ela. Você já conhece? Sim, trabalhou comigo muitos anos. Tá. Ela não era essa pessoa que ela é hoje. Depois dessa